né? Então, tudo na vida é isso, né? Uhum, sim. Alguém para colocar mais algum ponto? Tati, só uma experiência pessoal minha. Eu tive 2 momentos em que eu morei fora. Um em 2007, depois em 2014. Quando eu fui em 2006, os dois para a Inglaterra, né? Um clima totalmente diferente, muito frio, outra língua, nenhum parente próximo e já com filho, né? Então, em 2007 foi muito difícil. Eu sofri muito, eu fiquei realmente deprimida. Quando tive a segunda oportunidade em 2014, eu fui justamente com essa intenção. Eu vou aproveitar tudo de bom que tiver. Eu já sei que o tempo é cinza, eu já sei que a língua é diferente, eu já sei que as pessoas são mais frias. Daí, como eu vou me adaptar e como eu vou fazer com que essa experiência seja realmente positiva? E aí foi incrível, porque foram 2 anos e meio que eu passei. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Foram 2 anos e meio. Eu me desapeguei de tudo, deixei tudo para trás, né, do que eu tinha no Brasil e realmente resolvi viver, né, encarando os novos desafios de uma maneira positiva. E aí foi muito boa, né? Assim, foi bem especial. Fiz muitos amigos, nunca imaginei que pudesse fazer tantos amigos, nunca imaginei que pudesse me adaptar tão bem ao tempo sem sol, apesar de que eu fui sortuda porque passei um período bom em Londres com céu azul. Enfim, aprendi muito. Assim, acho que eu trouxe uma bagagem bem legal, mas isso foi um exercício de desapego muito grande. Fora o exercício para a família, né? Exercício para a família inteira, né? O outro está aqui falando. E isso é bem interessante, né? Porque complementando até o que a própria Fatinha falou, é uma escolha que você faz, né? Porque você poderia ter voltado novamente, por obrigação ou não do trabalho do Marcelinho, e de repente você entrar realmente numa depressão de novo, como você fez da primeira vez. E você escolheu, não, agora eu quero ir por esse lado. Então é um trabalho diário que a gente faz conosco, né? Porque não é fácil, uma coisa é falar, eu vou e vou fazer isso. Mas diariamente, o que você está fazendo para que realmente você consiga conviver da melhor forma possível, né? É um trabalho forte aí de autoobservação, de autoescolhas, de autossuperação, né? Eu fiz assim, eu falei, eu vou dar 1 ano. É muito cedo para avaliar. Nos primeiros 3 meses, tudo que eu tinha programado não estava correndo da forma que eu programei. E aí deu aquela frustração, aquela agonia, aquela coisa toda. Eu falei, não, é muito cedo para avaliar. Eu vou dar 1 ano, vou viver. E daqui a 1 ano eu paro e avalio novamente, né? E aí sim eu avalio, né, na verdade. E quais foram as suas primeiras dificuldades, assim, as maiores dificuldades? Você, Tati, que já fizeram essa mudança. Pode falar, Tati. Cultura, né? Não sei aí para vocês em Portugal, talvez seja um pouquinho mais similar à nossa, mas a cultura britânica ela é muito diferente da nossa. As pessoas não se abraçam, o afeto é muito limitado, o clima muito frio, sem sol, estar longe da família. Na verdade, você sai totalmente da sua zona de conforto, né? Do que você conhece, do que você gosta, você precisa procurar uma nova identidade. É o processo mesmo de você é um olhar para dentro, né? E como você reage a cada situação nova para que você possa se adaptar. Né? Então, assim, eu encarei um mestrado numa língua que eu não falava nada. E aí fui de cabeça, foi muito difícil. Os 3 primeiros meses, como o Alessandro falou, eu levava, eu acho que quase o dia inteiro para ler 3 páginas do artigo que tinha mais 30 páginas. Falei, cara, impossível, não vai rolar. Eu chorava, eu ficava dentro do quarto, desesperada. E aí eu falei, cara, eu vou ler as 3 páginas, vou aprender pelo menos as 3 primeiras páginas. E com o tempo, acho que foi um processo natural, na verdade. Quando eu vi, eu já estava evoluindo. O primeiro ano foi dificílimo, notas baixas, não entendia. E aí, de repente, eu entrei na estrutura e comecei a entender aquilo tudo. Mas eu acho que, no meu caso, a cultura, a língua,
e a questão do afeto foi a mais importante. Assim. Só que eu estava com a minha família, não estava sozinha, então eu tinha o afeto deles, né? Isso foi fundamental. Porque quando a gente pensa em apego, né, a gente pensa em apego às coisas, então assim, quando a gente muda as coisas, a gente deixa praticamente tudo para trás também. Então, uma pessoa que é muito apegada, dificilmente as coisas já não conseguiria ir nesse primeiro momento. Há objetos, as pessoas, né? Tem gente que não consegue viver longe de mãe, de pai. Eu conheço gente que está com a família desde sempre e é esse o padrão dela. E tudo bem, porque é o padrão dela, ela gosta disso. E depois tem o desapego aos seus próprias crenças, hábitos e emoções, né? Então, assim, eu acho que quando você se dispõe a sair de um país, você já está passando por... Esses outros desapegos são mais fáceis. Você já passou por esses desapegos, não é nem que são mais fáceis, é que eles já não importam mais. Eu acho que quando você muda de país, quando você já se desapegou de tantas coisas da tua zona de conforto, você vai cair, talvez, nos apegos que estão mais relacionados às emoções, a crenças, a coisas que são mais sutis e que você vira e mexe vai se perceber, nossa, fazendo comparações até de cultura, comparações de outras coisas que você estava acostumada com determinado padrão e que não tem mais. Alguém quer colocar alguma outra opinião aí? Paty. Oi, Paty. Oi. Pode falar. Oi, Alessandra. Oi, Ale. Então, eu também tive experiências similares às deles também, né? Tive 3 temporadas fora também morando, né? Estados Unidos, 98. Morei na Austrália quase 2 anos, 2012, 2013. E depois eu fiquei uma temporada, quase 1 ano na Ásia também, né? E acho que a primeira experiência foi, acho que a Tati falou, né? Então você fica é muito difícil, né? Que você sai do Brasil, você vai para os Estados Unidos, é um país muito diferente. Língua, cultura, as pessoas são muito frias, entendeu? Não tem essa coisa de que tem um brasileiro de acolher, né? Você vê mesmo quando vem um gringo para cá, o pessoal segura até no colo, né? E lá fora é diferente, né? Eles acham até estranho você a pessoa sair do país, entendeu? Então, aí já na segunda vez que eu fui para a Austrália, eu já fui mais um pouco com desapego, assim. Eu fui mais focando no que profissão, aprender a língua, eu viajei muito, entendeu? Então, assim, eu fui meio que... Eu não fiquei muito naquela coisa, não, tem que dar certo, que você vê muita gente indo, e eu valorizo muito o Brasil, eu adoro o Brasil, e aí você fica muito naquele apego de não, eu tenho que ficar, tem que dar certo. Então, assim, eu fiz o trabalho, tanto é que eu até perdi o emprego, depois eu consegui outro, e você eu vi foi no sem momento... expectativas, né, Ale? Isso, eu não fui com a expectativa muito alta. A primeira vez que eu fui, as expectativas foram muito altas. Eu acabei voltando, que era um contrato da empresa, eu tive que voltar. Na segunda, eu fui por conta própria, que foi visto mesmo, eu tinha o visto, né? E aí chegou um momento que eu até tinha o visto ainda, mas eu resolvi voltar, né? Porque eu não... Aquilo, eu vi o que tinha benefício, eu pesei. Eu vi aquilo que é ponto positivo, acho que foi até a Fátima que falou, né? E ponto negativo, qualquer lugar tem ponto positivo e negativo. A vida vira rotina também, né? Por mais que você mora fora, tudo, você vai chegar num momento de rotina também, então você vai ter conta para pagar, vai ter chefe, vai ter problema de relacionamento, né? E aí nessa decisão foi uma terceira, até uma aventura que eu fiz, que eu decidi largar, eu tava com outro emprego certo também, e aí eu resolvi ir para a Ásia, mas aí foi um desapego total, foi uma viagem que eu quis fazer, eu sempre quis fazer isso, até já falei com você sobre isso, né? Sim. E foi uma viagem para não ter trabalho, uma passagem só de ida. Na época eu fui para Tailândia, a ideia era ficar 1 ano viajando, né? E foi legal que foi assim, foi meio que totalmente... você decidir a viagem, você acaba pensando um pouco mais na vida mesmo, né? Não tem aquela coisa de obrigação, óbvio, eu me planejei para isso, né? E aí foi até menos, a ideia era ficar 1 ano viajando, mas eu viajei mesmo e acabei voltando para o Brasil, para São Paulo. Show de bola. Aí teve Rio também, né? Até no Brasil, depois eu acabei indo para o Rio, fiquei mais 3 anos, onde a gente se conheceu, conheci o método, tudo, né? Então, acho que aí o importante, a mensagem, quem que é? Acho que você não ir muito quem tiver experiência, né? Acho que eu recomendo para todo mundo, né? E acho que é a parte do apego mesmo, você não ficar com a expectativa muito alta. E acho que você pegar aquilo que é bom, entendeu? Você aproveitar, qualquer lugar tem coisas ruins e boas, e você ter esse equilíbrio, entendeu? De aproveitar, como no Brasil também, né? Tem muita coisa boa no Brasil. Sim. Ah. Você falou um ponto que é interessantíssimo, né? Que a gente gera muita expectativa, né, Ale?
Porque a gente muda e a gente fica achando que talvez lá vai ser melhor, ou que aquela outra situação vai ser melhor, ou que o outro emprego é melhor. Na verdade, a gente tem que ser mais realista, né? Sim, sim, sim. E a gente é muito criado no Brasil de que tudo lá fora é melhor, tudo funciona melhor. Ok, muita coisa a gente sabe que funciona mesmo, né? Uhum. Mas tem muita coisa boa no Brasil também, entendeu? Então, Sim. nosso país. Então, a gente tem que valorizar. Uhum. E é que é óbvio, quem nunca viveu essa experiência fora, não tem hoje, acredito que quem está aí fora já acaba hoje valorizando muita coisa que não valorizava quando estava no seu país, né? Sim. Exatamente. Mas a pessoa quando vai, ela fica muito nessa cobrança, entendeu? Uhum. E eu acho que não é legal, né? Acho que você tem que ir um pouco não ter esse apego, como é o tema acho que do encontro é apego, né? Você é um Sim. pouco mais apegado e aproveitar aquilo que, né? Que vai valer a pena. Os pontos positivos, né? E os negativos você tentar meio que minimizá-los, né? Uhum. E é interessante você botar esses depoimentos. Tem mais gente que mora fora e brasileiro, tá? Eu acho que todos os brasileiros que moram fora têm essa percepção, acho que mais forte, né? Porque é uma diferença cultural muito grande. Mas, assim, eu acho que os desapegos, eles ocorrem, né? Pelo menos eu estava revendo, eu tenho um histórico de desapego na minha vida muito grande, porque eu de 5 anos mudei de cidade. Então, eu tive que aprender a ter desapego. Ou eu entrava, como o Ale falou ali, ou eu entrava numa depressão cada mudança que meu pai fazia, ou eu aprendi a lidar com isso. É claro que gerou alguns vazios que eu tive que trabalhar. E Mas... testemunho de muitos. Mas, assim, eu fui criada para ser uma pessoa para ter desapego. Isso é muito louco. Porque de 5 em 5 anos meus pais mudavam, todas as mudanças eu mudei no mínimo 3 vezes em cada lugar que eu morei, e depois que eu saí da casa dos meus pais eu mudei mais de 300 mil vezes. Enfim, mas todos eu estava pensando assim, por que eu mudei, né? O que me levou a mudar, né? Porque para mudar, você tem que você tem que assumir um desapego, seja lá de qual for, né? Porque você deixa pessoas para trás, teoricamente, né? Você deixa toda uma construção que você já fez. Imagina, eu com 42 anos larguei tudo e vim para Portugal, entendeu? Todo um histórico profissional, todas as pessoas que já te conhecem profissionalmente, as pessoas que já convivem com você, e de repente você está mudando de novo tudo, né? E aí, todo mundo comentou um pouco sobre isso, né? Você faz isso por propósitos, né? Propósito maior de vida, né? Você faz isso por valores, por conquistas pessoais. O Ale fez porque ele queria ter uma vivência XPTO fora do Brasil. O outro Ale, que está aqui em Lisboa, fez isso buscando qualidade de vida, também quis uma experiência nova. Então, assim, quando eu larguei também, saí da casa dos meus pais e fui morar sozinha no Rio, eu tinha um objetivo de fazer FGV no Rio de Janeiro, então tinha um propósito maior de buscar me aperfeiçoar profissionalmente. Então, eu acho que os desapegos maiores, eles estão muito associados a essas coisas muito fortes, né? Que são bons ideais aí de vida, né? Então, fica muito claro para a gente essa questão de quando você faz uma mudança dessa, tem a ver muito com coisas mais profundas, né? Mas se nós pensarmos um pouco, voltarmos um pouquinho e pensarmos sobre apegos mais simples, né? Como a hábitos, né? Então, você tem um determinado hábito, você está, de repente, apegado a um determinado hábito. O que a gente pode fazer sobre isso, né? Como a gente pode trabalhar um determinado hábito ou uma determinada questão de apego mais simples, sabe? Será que o apego está ligado com o ego? O que tem a ver o apego com o ego? Será que eu precisaria trabalhar ego para a gente conseguir desapegar melhor? O que vocês acham? Ei, Paty. Ô, Paty. Oi, alguém falou aí, eu não sei quem foi. Pode falar, Bruninha. A Bru falou antes. Fala aí. Não, que eu tô falando, que eu falo assim, que às vezes a gente está muito apegado naquilo que a gente é. Então, às vezes a gente cria ali características, né, que a gente vai se formando durante
quando a gente nasce, quando a gente cresce, coisas que as pessoas vão dizendo, você é muito habilidosa com arte, ou você é muito organizada, ou você, sei lá, você gosta de estar sempre arrumada. Então, tem coisas que a gente, características que a gente fica apegada da gente, sabe? E às vezes, quando a gente tem a oportunidade de desapegar, a gente acha que a gente está perdendo, não sei se é personalidade ou não sei se é mesmo uma característica da gente, e que isso talvez seja libertador. Às vezes a gente tem uma forma aí de ser, de viver, de estar sempre... Vou dar um exemplo bem bobo, gente. Tipo assim, a pessoa está sempre arrumada, está sempre maquiada, está sempre... Porque foi criada assim, ou porque isso foi algo importante ali na vida dela, que todo mundo dizia e ela criou aquilo. E às vezes no dia que ela não está, ela meio que... Ou se ela decide que aquilo não está fazendo tão bem para ela, talvez deixe de ser ela. Posso dar um exemplo, Bru? Que eu lembrei aqui, falando de você até, você, Cris, a questão do cabelo. Relata isso aí, por favor, vocês duas, que eu acho lindo. Claro. Então, eu sempre fui muito vaidosa, sou vaidosa ainda, e eu sempre tive um cuidado muito grande com os meus cabelos. E aí sempre gostava do cabelo liso, aí estava naquela época de progressiva, enfim. Então, fazia progressiva sempre. A cada 6 meses fazia progressiva. E aí eu fui olhando aquilo, eu falei, gente, isso tá legal, não tá bom, porque o fato de eu estar bem com o cabelo liso me prejudicava no sentido de eu estar mal na minha saúde. Então, eu tive que criar um desapego por causa dessa questão da saúde também, e porque eu comecei a gostar mais de mim do jeito que eu era. Eu falei assim, não, eu vou fazer um processo, para que eu vou ficar me agredindo para ter um cabelo padrão que eu achava que era padrão, entendeu? Tipo assim, uma coisa assim. E aí eu fui construindo aquilo, fui desapegando. Claro que isso foi um processo, não foi do dia para a noite, né? Eu já estava ali dentro do The Rose Method, então para mim isso foi uma coisa que gerou mudanças assim gigantescas na minha vida, não só nesse fato aí pequeno, mas para mim teve uma importância, mas em todos os sentidos. E aí eu fui construindo isso, e eu fui vendo uma coisa legal que a gente trabalha, né, dentro do método, é o exemplo, né? A gente vai vendo as pessoas, como elas lidam, como elas são, e aí através do exemplo você vai vendo o outro ali, você vai se identificando, vai falando assim, poxa, tem uma forma diferente de viver ali. Então, e que eu acho que é a melhor forma, né? Você aprende muito mais pelo exemplo do que por doutrinação ou por a pessoa ir lá falando e tal. Então, é isso. Eu já te chamo, Tê. Deixa eu só falar um pouquinho desse exemplo que eu achei muito interessante, porque parece, assim, para quem vê de fora, a Ju também, que está participando, a minha instrutora, ela também teve essa fase de cabelo liso e cabelo ondulado. E eu acho muito interessante como eu presenciei dessas 3 pessoas que estão aqui, essa mudança tão profunda. A Ju, a gente já trocava muito, mas, por exemplo, a Cris chegou a chorar, né, Cris? Assim, de tão emocionante, parece que para quem tá de fora é tão simples, né? Um dia ela tá de cabelo liso, outro dia ela tá com o cabelo ondulado. Não, mas às vezes a mudança é muito mais profunda. Para que uma situação se espelhe externamente, às vezes tem algo que está sendo trabalhado ali com muito carinho e às vezes leva tempo para que aquilo se externalize, né? Então, acho que o exemplo do cabelo, que parece simples, mas olha a mudança que é, né? E assim, Paty, uma coisa que é importante é você estar preparada para isso, que não seja uma coisa que violenta. Radical, isso. Radical, porque senão você vai estar se reprimindo da mesma forma. Sim. Né? Então, isso é gostoso, assim, você curtir todo esse processo, sabe? Tipo, não, eu tô bem assim, tá tudo bom, eu vou arrumar um jeito de cabeçar. Me amar da forma como eu sou, enfim, eu acho que isso é muito importante, né? Legal. Tereza? Pra mim foi totalmente transformador. Cara, a Cris. A Cris vai falar? Desculpa. Ela falou que foi totalmente transformador para ela.
Foi. Ah, tá. Essa foi a Cris ou foi a Bruna que falou que foi Cris. transformador? Cris. Ah, Eu. a Cris eu vivenciei o cabelo e a gente, inclusive, estava fazendo mentes mestras na época, Foi. quando teve a mudança do cabelo. Lembro bem. Lembro bem. Emocionante. Emocionante, é verdade. Eu queria fazer uma colocaçãozinha rápida, baseado no que a Bruna falou, que foi interessante. Da forma que ela falou que conseguiu desapegar dessa rotina dela de agitar o cabelo, não sei o quê, no meu caso foi o contrário. Se eu fosse pelo que as pessoas queriam, eu era muito vaidoso, porque eu trabalho numa área onde, por exemplo, desculpem mulheres, mas lá eu não vejo uma mulher com a roupa repetida. Isso para mim é horrível, entendeu? Mulher tem muito esse negócio. Não vou repetir uma roupa, não sei o que lá, não sei o que. Eu, com a camisa aqui do Flamengo que eu tô, se eu fora de eu trabalhar agora, eu vou com ela mesmo. Eu já fui barrado lá na portaria da Globo, porque eu cheguei igual um morador de rua. Tava do jeito que, não vou mudar para agradar ninguém, né? Ainda bem que meu crachá tava na mão, senão eu acho que eu ia levar umas porradas. Mas, enfim, é isso. Com relação ao desapego, fazendo um resumo do que o pessoal estava falando, a minha primeira viagem internacional foi Natal, Rio de Janeiro, né? Mas eu não mudei, eu tive que mudar tudo, porque eu tive que desapegar da minha família, tive que desapegar dos meus amigos que eu estudei a vida inteira junto, tive que desapegar das minhas coisas, que eu não trouxe nada para cá. Foi bem punk, assim, mas a gente vence, né? É isso aí. Devagarinho a gente Tem um objetivo maior, né? objetivo maior, que é ficar rico, eu só não cheguei lá ainda, mas eu tô aí. Ô, Paty, eu tava refletindo sobre apego, fiquei refletindo sobre apego. Pra mim, assim, eu sou muito apegada às coisas, tenho muita dificuldade. Eu acho que o apego, pra mim, tá muito relacionado ao medo da mudança, na verdade, né? Porque, assim, eu acho que, eu olhando a minha vida hoje em dia, eu tenho 42 anos, tenho a sua idade, né? A gente é amiga de escola, acho que as pessoas já devem saber. Então, assim, eu acho que eu vivia num microcosmos, no meu mundo. Então, dentro do meu mundo, do jeito que eu fui ensinada, a minha vida sempre foi perfeita, entende? Tudo sempre foi como deveria ser, sabe? Eu saí da escola, eu fui fazer faculdade, eu fiz faculdade de medicina, eu me casei muito jovem, eu me casei com quem era programado para eu casar, né? Então, acho que dentro do meu microcosmos, a minha vida era perfeita. E chegou um ponto que eu comecei a questionar, falar, peraí, mas não é nada disso que eu quero. É essa vida que alguém ensinou que eu tinha que viver e eu fiz com excelência, com perfeição. Você tá entendendo? E eu fiz tudo que era programado, mas não é nada disso que eu quero. E aí eu comecei a me confrontar com o meu apego, com o meu medo, arraigada com medo das mudanças, né? Dentro do meu emprego, eu sou médica, mas eu também sou militar. Quantas oportunidades eu perdi de viagens, né? De fazer comissões fora, porque eu tinha medo, na verdade era o medo, era o apego, era o medo, eu não queria mudança. Eu sirvo há 20 anos no mesmo hospital, né? Aí hoje em dia, que eu tô praticamente quase no final da minha carreira militar, eu prometi para mim mesma, eu tô tendo uma proposta agora, que eu prometi a mim mesma que eu vou me dar essa oportunidade de mudar de área, de fazer uma coisa nova, né? De romper com isso. Eu decidi que é hora de romper, né? De fazer para ver o que acontece, né? Novas coisas. E aí ontem eu estava vendo um negócio muito interessante com a minha filha, um desenho, uma bobeira, um desenho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí a Emília falava assim, eu vou fazer um desejo para a Estrela Cadente que eu não quero que esse dia nunca mais mude, eu quero que esse dia seja assim, todo esse dia sempre igual. E aí no início foi muito legal, muito bacana, ela se divertia, os dias eram sempre iguais, que era um dia que ela tinha se divertido muito. E aí, depois de um tempo, ela falou assim, cara, mas que tédio, eu não aguento mais esse dia. E agora? Como é que eu mudo isso? Eu quero que a vida mude. De repente, que o Pedrinho vai crescer, o narizinho vai crescer, mas eu não aguento mais ficar presa no mesmo dia. E aí, sabe assim, você começa a associar aquilo e você vê, realmente, por mais que o dia tenha sido fantástico, cara, a maravilha do novo dia te proporcionar uma mudança que às vezes você vai achar que é ruim e aquilo ali vai vir outra coisa, desencadear outra pessoa que você vai conhecer. E novas oportunidades, é mágico, eu acho, né? Mas eu acho que você falou um processo interessante, que você tem vindo nesse processo de autoestudo. Muito. De autoconhecimento. Acho que você testemunha disso um pouco, né? Então, assim, é um outro ponto que é importante nesse processo, né?
O primeiro, nós falamos isso muito no bate-papo, né? De emoções. Como é que você como é que você muda as emoções? Primeiro você tem que reconhecer, ter conhecimento de que aquilo existe. Sim. E Eu o acho que apego também. o primeiro passo é a gente se conhecer. O É. que eu quero, o que me faz feliz, o que é bom para mim, né? Independente do que os outros pensam, deixo de pensar, minha família, meu círculo de amizade. É querer romper mesmo com aquilo. Eu não preciso mais ser, foi que nem ele falou, não preciso mais estar arrumada porque o outro vai pensar de mim, mas eu sofri muito isso, cara. Minha mãe, eu lembro dela falar assim pra mim, mas não é possível, como que você vai andar assim? Como é que seu paciente vai achar isso? Que não sei o quê. E hoje em dia eu tô muito assim, ó, o que eu quero, o que eu sinto, né? Tá bom pra mim. É a gente se conhecer, eu acho. E aí, volta a pergunta que eu tinha feito pra vocês, que era o segundo ponto dessa conversa que eu tinha anotado aqui, que é, o apego tá associado ao ego? Eu não tô ouvindo, Bru, mas você tá falando que sim, eu acho né? que tá. Acho que tá. Sim. Associado ao ego. E a aí, gente fica pegado achando que aquilo é a gente. E se a gente deixar de ser aquilo, a gente vai perder. A gente deixa de ter a oportunidade de ser uma nova pessoa, de passar por novas experiências. E olha que doido também, Bruna, que você falou. A gente, às vezes, tem medo de deixar de agradar as pessoas que a gente sempre agradou. Você tá entendendo? A gente quer ser perfeitinho, né? Que a gente sim, não existe, sim. a gente quer essa perfeição. Sim, e se a gente não agradar, desculpa, mas nós somos nós agora, entendeu? Uhum. Eu queria falar um pouquinho em relação ao ego que você está falando. Está me escutando? Tô sim, pode falar, Yara. Então, na verdade, eu acho assim, ele está ligado ao apego, por quê? O ego, porque ele te traz o conforto. Né? Então, quando você sai da zona de conforto, o teu ego vai falar. Vai gritar, então, eu né? acho que isso é super importante, entendeu? Porque quando você sai da sua zona de conforto, é o que já foi dito aí, por exemplo, escolhas. Em todos os momentos você está tendo uma escolha. Independente de qual seja. Se você estiver apegado ou não, você tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, e você tem as escolhas, né? E as escolhas, elas estão muito ligadas ao ego. Porque o ego, né, vai falar assim, poxa vida, mas isso aqui eu domino. Né? Então, eu vou ficar aqui. E como é que a gente faz? Até porque, às vezes, por exemplo, você sabe que é melhor... Pode falar, é que eu tinha dado uma pausazinha, pode falar. Deu uma pausa, Yara. Voltou. Que você falou? Voltou, pode falar, pode falar. Eu acho que é isso mesmo, né? Na verdade, eu acho que a gente tem que... o pessoal aqui em casa fala que eu sou muito desapegada às coisas, né? E eu falo, gente, a gente tem que viver como se você fosse morar do outro lado do mundo amanhã e sem saber quem você vai encontrar e como vai ser. Eu nunca saí do Brasil, né? Mas eu acho que o desapego é isso. Você tem que se desapegar todos os dias. Né? Até de pensamentos que você tem, de sentimentos, já que é para se autoconhecer realmente, é aquela reflexão, né? O que eu estou fazendo, ver os seus pensamentos. Bom, desse pensamento eu tenho que me desapegar. É isso aí. Seja ele emocional, profissional, da sua vida com você mesmo. Por exemplo, a menina que deixou o cabelo enrolado, na verdade, essas mudanças elas acontecem primeiro dentro da gente. Né? Então, aquele tempinho que você tem para você, sabe, às vezes 5, 10, não importa o tempo, mas importa a qualidade. Porque eu não sei vocês, né? Vocês estão no método The Rose e tal, mas assim, Deus fala com você dentro de você. Né? As tuas células falam com você, olha, isso aqui tem que mudar, isso não tem. Mas realmente, para a gente desapegar, você tem que fazer escolhas, e isso muitas vezes dói. Mas é como músculo, né? Se você não exercita o músculo, se ele não doer, ele não está sendo
porque existe, não vou nem falar para vocês que é resiliência, tem um outro termo hoje que não é resiliência, é realmente daquela dor sem nenhum mimimi, você procura extrair o melhor. O melhor. Então, acho que o desapego é isso, sabe? Você se desapegar de ontem, né? Porque hoje vai ser melhor. Uhum. E de tudo. Eu acho que o desapego, ele está relacionado a tudo na vida, né? Tem tudo. Sim. E a gente, vira e mexe, a gente está sendo colocado à prova, né? Vira e mexe, a gente está sendo colocado à prova em alguma situação para a gente trabalhar aquilo, né? E o De Rose, o professor De Rose, ele fala, tem até um videozinho dele falando sobre isso, né? Ele fala que é preciso colocar o nosso ego à prova, né? Ele fala até de sentar no cavalo lá para poder domar, mas assim, na verdade é para que você eduque, na verdade, né? Porque que só eduque, né? Para que você se eduque. Então, você vai se colocar à prova e vai perceber como é que você reagiu àquilo, como é que você se portou. Ah, não foi tão legal, então vou me colocar à prova de novo, vou ver como é que eu lido com isso. Cada vez mais você vai se educando o seu ego, né? Se você não educa esse ego, esse é o que todo mundo, né? Acho que a própria psicologia considera um ego mais perigoso, né? Que você infla o ego, né? Então, o resto na verdade, você acha que o problema sempre é dos outros, que nunca é o problema é você. Enfim, você tem que ir trilhando esse processo aí de se permitir, né? Passar por algumas situações e ver como você reage a essas situações, né? Então, vai educando o seu próprio ego. Oi. Só dar só um comentário. O desapego é um processo. E é um processo de dentro para fora, né? Então, assim, eu estava pensando aqui numa conversa que aconteceu num grupo que tem de 3 amigas de infância ontem, e uma delas mandou uma coisa tipo, na quarentena você vai engordar 20 quilos. Daí a gente começou a conversar sobre isso e elas falando, não, eu peso de manhã e de noite, todos os dias. Para ver como é que tá o dano e tal. Não, eu peso melhor de manhã, melhor de noite. Aí eu falei, gente, há algum tempo já eu eliminei a balança da minha vida. Aí elas falaram, mas como assim? Eu falei, olha, o que hoje? Isso, assim, foi um processo meu, né, da filosofia de vida que eu venho adotando, mas eu expliquei o seguinte, para mim, hoje é o espelho e as roupas. Né? E a minha relação com a alimentação, ela mudou muito. Né? Então, hoje, o que eu percebo? Qual alimento me faz bem, o que me dá azia, o que me dá gases, o que me enche. Coisa linda. O que me rouba energia e o que me dá energia. E aí, com isso, eu vou montando. E assim, eu gosto muito de doce, eu sou uma formiga, a Patrícia sabe, mas eu nunca mais engordei, tipo, muitos quilos. Fico ali no controle, quando eu vejo que a roupa não tá legal, espelho, tipo, vou melhorar um pouquinho isso, vou diminuir isso. Isso, para mim, foi uma libertação, como o cabelo para a Cris, para Bruna. Eu não me peso, ponto. Eu não quero saber quanto que eu tô me pesando. Eu quero me olhar e me sentir bem, me aceitar, ver o que eu tenho de bom, o que eu não tenho, valorizar. Assim, e isso foi um desapego. Eu só queria... E muito, muito incrível, porque realmente era um ponto que eu e a Tati, a gente vinha conversando bastante sobre alimentação. E quando ela colocou que ela estava aprendendo melhor com toda essa parte de alimentar, realmente a gente ficou bem feliz e adorei teu relato aí sobre isso. Pode falar? Não, queria só concluir aqui. Eu concordo plenamente. Vai muito no ego. É um exercício muito grande do desapego e um exercício maior ainda de humildade, né? E mexe muito no ego, assim, pô, você pensa assim, caramba, no meu caso, no caso de mudanças, assim, né? Pô, eu era o cara lá, né? Pô, respeitado e tal, tinha empresa, tudo mais, não sei o que, agora aqui eu não sou ninguém. Começa do zero, né? Lá eu tinha direitos, aqui eu só tenho deveres, e aí começa aquela coisa e você volta, né? Volta anos de processo de trabalho que você foi crescendo ali, e você tá ali como um microfuncionáriozinho ali, aprendendo as coisas e tal. Tentando entender o que os portugueses falam.
Tentando entender. Exatamente. E aí você fica, caraca, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Aqui eu não sou ninguém. Então, assim, é um exercício muito forte, mexe muito no ego, é um exercício muito forte de humildade. Total. E em um desses bate-papos que nós tivemos aí sobre emoções, nós até falamos sobre um quadro de sutilização de emoções, né? E lá no quadro tem algumas, depois eu posso passar para alguém se quiser, mas tem algumas coisas que trabalham essas emoções, né, que a gente sente, né? Então, muitas vezes, nesse caso que o Ale estava falando, assim, às vezes a gente cria uma raiva, ou cria uma situação de crítica, ou, enfim, no caso desse tema, né, que poderiam ser pessoas ciumentas, invejosas, tem algumas correlações de palavras que a gente pode trabalhar. Se a gente estava falando aqui sobre colocar o ego à prova, tem a ver com isso, tá? Viver essas situações para que a gente atue da melhor forma. E aí tem sentimentos envolvidos com isso, né? E os sentimentos, eles precisam ser sutilizados, né? Então, por exemplo, quando você gera um sentimento como ciúmes, que tem a ver com esse lado de possessividade, você pode trabalhar e deve trabalhar o zelo, né? E aí, puxando um pouquinho para esse lado, que era um lado que eu queria já puxar aqui para um terceiro ponto, que é a importância de, mesmo você trabalhando o desapego, você não pode perder o zelo pelas pessoas ou pelas situações, ou pelas pessoas que você cultiva, né? Não tem uma história do Pequeno Príncipe, né? Que você é responsável por tudo aquilo que você cultiva, né? Então, assim, não é porque nós estamos estudando ou buscando um desapego, seja com coisas, objetos, pessoas ou pensamentos, que você não tenha que ter zelo, você tem que ter zelo, porque muitas vezes a gente fala em desapego e a gente fala assim, ah, beleza, vou me desapegar, deixa ele lá, e não é isso, né? A gente tem que gerar o desapego, mas a gente tem que ter zelo pelas pessoas, pelas coisas, por quem você conquista, né? O carinho, o cuidado com as pessoas, né? Ô, Paty, Oi, Ju. Oi, entrando Juzinha. queridos. Mas só para complementar o que você está falando, inclusive zelo em relação a nós mesmos, né? Porque às vezes nós achamos que o desapego não falando exatamente do Zezinho, tá? Mas assim, de uma forma geral, às vezes a gente acha, eu posso me vestir de qualquer jeito, porque eu sou desapegado. Ou eu posso não me preocupar com a minha aparência, eu posso não me preocupar em fazer um prato bonito, o importante é comer. Toda vez que você vai colocando cuidado naquilo que você faz, você está colocando consciência. E sempre que você está colocando a consciência, você está exercitando estar mais presente naquela situação, estar mais presente dentro daquele contexto. E mesmo que você esteja sozinho, né? No momento que você está colocando mais consciência, você está colocando mais atenção em você mesmo. Então, nós temos que só tomar esse cuidado e lembrar que o zelo não é em relação só aos outros, em relação a gente. Excelente. Muito bom. Alguém quer falar? Ah, parece que a Carolzinha tinha... Não. Eu queria só complementar uma coisa. A gente falando sobre com a gente, com os nossos sentimentos. Eu moro fora do país hoje, eu já morei aqui antes, moro na França. E eu lembro quando a primeira vez que eu vim para cá para fazer o mestrado, acabei ficando 3 anos e meio. Quando eu voltei, meu primeiro desapego foi sair do Rio para Brasília para trabalhar. Foi uma mudança muito boa para mim, mas eu sentia que toda vez que eu voltava para o Rio, eu sentia a falta daquilo que eu tinha antes, né? E quando eu vim para cá, para a França pela primeira vez, quando eu voltei para Brasília para morar e fiquei mais 4 anos em Brasília, eu sentia a mesma coisa, eu sentia aquele apego, aqueles sentimentos, aquelas situações, aquelas amizades que eu tinha antes, que era diferente, com que eu vivia naquele momento, né? Com as mesmas pessoas, com o mesmo grupo, enfim. E é muito difícil, e acaba sendo um processo doloroso também, você ter consciência que aqueles
aqueles sentimentos, aquela vontade que você tem de reviver o que você viveu, que não vai mais acontecer, né? Vai ser diferente, a vida muda, enfim, as pessoas mudam. E você ter consciência que você passar por esse processo é muito importante também pra gente. Uhum. Total. O que a Gil falou, o que você está colocando, é total, assim, principalmente para quem muda muito, né? Porque, assim, você tem que estar muito consciente a cada momento, assim, de deixa eu curtir isso aqui, por mais... Eu estava um dia aqui varrendo, né? Quem me conhece, eu tinha uma pessoa que morava comigo que fazia tudo, eu não botava um copo praticamente para lavar. Não que eu não quisesse, porque a pessoa era extremamente, tá até hoje com a Ju lá na escola, uma pessoa extremamente limpa, organizada, que fazia tudo para mim. E aí, de repente, eu me vi em Portugal, varrendo, passando pano, fazendo comida, e eu assim, caraca, não é isso que eu quero, não sei o quê. Mas, de repente, me caiu uma ficha, opa, vou curtir, deixa eu curtir, passar o pano. Não é que você, o tempo todo vai estar tão lúcido, mas você vai ter aquele momento lá, pode chorar, eu já me vi várias vezes chorando, e eu, opa, respira fundo e começa de novo, entendeu? Bota consciência nisso e vai curtir. Eu sento todo dia aqui nessa mesa e fico olhando uma janela onde tem um arco-íris de uma menininha que eu postei no Instagram um dia desses. E eu fico assim, nossa, que bom que eu tô aqui. Que eu tô aqui também tem. Tem. Aqui também tem. E aí eu fico assim, agradecendo, porque eu sei que quando é que eu vou voltar e passar isso aqui tudo de novo? Não existe mais. Mesmo que eu sente aqui daqui a um ano, não vai ser mais a mesma Patrícia. A Patrícia de 6 meses, 7 meses, nem sei mais quanto tempo que eu tô aqui, que chegou aqui, já não é mais a mesma, né? Então, esse lance que a Ju, que você reforçou, de botar consciência e viver o melhor ali, é fundamental, porque nada vai voltar mais do que era antes, né? Mesmo que volte, aquelas mesmas pessoas, mesmo que eu volte para o Rio e esteja com as meninas todas, não vai ser mais a mesma coisa, né? Tudo muda o tempo todo. Né? Tati. Oi. Deixa pra ver. Da janela da vizinha. Dá. Bonitinho. Fala, Mandinha. Eu só queria comentar que eu acho que todo mundo passa, em algum momento da vida, pelo processo de autoconhecimento, seja por alguma situação positiva ou até mesmo negativa, né? A gente reverbera, assim, desestrutura e cai a ficha que a gente precisa olhar para dentro e mudar muitas coisas. E a questão de ressignificar também situações é muito válida. Eu acho que a cada acordar, a gente tem essa oportunidade de rever o que não é bom na gente, os sentimentos que a gente está exacerbando, que não faz bem para a gente nem para o outro, e a importância, né, de a gente sempre buscar a melhora a cada dia e sem ter medo de julgamentos dos outros, né? A Amanda era assim, mas até então não era, o que ela estava diferente? E encarar mesmo essa nova versão da melhor forma possível, independente do que os outros têm a te falar, né? Você ser completa por si mesma. Eu acho que os teus valores, as coisas que você acredita, o que você alimenta ali como a base do seu ser humano, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito forte para você e para a tomada das suas decisões, né? Porque lembra que no começo que a gente estava falando só de mudança, as maiores mudanças, elas ocorrem com base nisso, né? Você não faz uma grande mudança com base em coisas mais simples. As grandes mudanças, elas estão muito arraigadas aos seus valores, né? Por que eu estou te dizendo isso? A mudança para mim, para Portugal, não foi um planejamento. O meu planejamento estava feito. Eu estava vivendo a vida, teoricamente, que eu queria ali. Mas houve uma mudança drástica, onde tinha um filho que ia vir para Portugal, porque o pai dele estava morando aqui. Então, você vê que não foi um planejado meu, mas o fato dele querer ficar aqui, de eu chegar aqui e ter uma situação específica, os meus valores me fizeram ficar, né? Ressignificando tudo isso, mas assim, dentro do que eu acredito, né? Como ser humano, eu precisei ficar até para alimentar e fortalecer aquilo que eu acredito como ser humano, tá? É bem interessante isso mesmo. Às vezes, Paty, né, isso tudo do apego, às vezes as pessoas, a gente, né? Às vezes a gente fica apegado ao sofrimento, olha só. Né? Também é uma coisa que eu vejo, assim, em muitas pessoas que eu conheço ali,
os familiares, às vezes a gente fica muito apegado àquilo que a gente está vivendo e aquele sofrimento. Porque eu preciso sofrer, porque isso é um sofrimento. E por que não desapegar disso e ser feliz? Tipo, cara, sofreu, ok, sentiu, vamos passar para frente, não vou ficar apegada ali àquele sofrimento, né? Eu tenho que sofrer, eu tenho que estar ali. E às vezes a gente faz isso e deixa de viver o nosso potencial, né? Tem não sei se vocês conhecem, tem um discurso do Mandela muito legal, assim, que ele fala muito, não sei, você lembra desse discurso? Adoro Mandela. Que ele fala quem somos nós para não sermos, né, aquilo que a gente deseja ser, né? Que quando a gente é aquilo que a gente deveria ser, a gente permite o outro a ser também. Assim, eu tô falando um pouquinho assim, não é bem, mas é muito legal isso, né? Quando a gente se liberta e é quem a gente é, não para agredir o outro, não porque eu não importo com o outro, isso também é muito importante, né? Às vezes a gente faz com revolta e isso não é legal. Sim. Às vezes você está trocando uma coisa por outra, né? Você ser porque você quer ser, você está sendo porque agora eu não quero isso e porque eu fui a minha vida toda reprimida, porque eu fui a minha vida assim, eu vou afrontar a sociedade ou eu vou afrontar as pessoas. Eu acho que isso também não é o caminho, né? Não é. Mas é aquilo, eu acho que a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Quando a pessoa está transitando entre um lado e outro, às vezes ela extrapola esse lado, né? Ela às vezes vai para um lado mais de afrontamento, que não é o que não é o 80, né? E o pêndulo, a pessoa às vezes fica ali, né? Ao invés de passar pelos 72 formas, a pessoa fica ali entre 8 e 80. Mas acho que agora aquilo vai estabilizando, né? Ou da vontade também da pessoa. Sim. Oi, Carolzinha. Não, porque a minha vida inteira eu morei no Rio. Agora tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu moro em Recife. E o que eu vi quando eu mudei para cá foi porque o nordestino em si, assim, muito pela cultura, a cultura é muito diferente, apesar de ser o mesmo país, é muito diferente da nossa do Sudeste, né? Ele é muito machista, de uma forma geral. Não todos, é óbvio. Tanto os homens quanto as mulheres. Ela tem isso internalizado deles, que eles são bem machistas. Então, a mulher tem que ficar em casa, a mulher tem que trabalhar, na verdade, quem manda é o homem. Enfim, isso é toda a sociedade em si, mas aqui, eu vejo que aqui é muito assim. No Rio Grande do Sul também, eu sou gaúcha, eu sei que também é muito assim. Onde eu trabalho, eu sou a única mulher. E eu vi que quando eu cheguei, eu sou a mais nova, a única mulher, a bonitinha que veio do Rio de Janeiro. Eu sofri todos os preconceitos, diretos e indiretamente. Hoje em dia, eu tenho uma posição no lugar que eu trabalho que é muito importante e dentro de 1 ano. Então, assim, muitas coisas que eu tenho que resolver, a direção do hospital vem resolver comigo. Às vezes nem vai perturbar meu chefe. Meu chefe, no momento, está afastado porque ele está com coronavírus. Então, assim, muitas coisas vêm resolver comigo. Eu resolvo todo o material do setor. Eu resolvo a agenda, a marcação, discuto os casos. Então, assim, em menos de 1 ano, é o que eu brinco. Eu coloquei todos os meninos, só tem residente homem, eu coloquei todos os meninos no bolso, rápido, e resolvo tudo. Então, assim, eu via no início que tinha alguns staffs que trabalhavam comigo que era diferente o tratamento. Então, hoje em dia, eu sei que eu sou muito mais valorizada pelo que eu mostrei do lado profissional e pessoal, e brinco muito com todos eles, de igual para igual. Mostrei que eu tenho uma linguagem semelhante a eles, mas não deixo de ser mulher. Então, quando eles falam, porque mulher isso, mulher aquilo, eu falo, não, mulher é o que ela quer, onde ela quiser. Então, assim, não é porque ela é mulher que vai deixar de fazer isso, vai deixar de fazer aquilo. Trabalho com hemodinâmica, trabalho com raio-x. Todo mundo fala, mas você é mulher. Meu irmão foi contra eu fazer residência de radiologia intervencionista, que trabalho com raio-x. Porque você vai ser mãe e tal. Beleza, mas eu quero.
eu vou ser mãe no momento que eu quiser. No momento que eu quiser, eu vou me preparar para isso. Não vou deixar de fazer o que eu gosto, o que eu quero, porque eu sou mulher e o raio-x. E você? Você também não é pai? Você também recebe raio-x igual. A alteração em mim é mesmo que em você, e qualquer um. Então, assim, não vou deixar de fazer o que eu quero, o que eu gosto, por ser mulher, você vai ser mãe. Eu vou ser mãe quando eu quiser. Não é agora, não é daqui a 1 ano, 2 anos. E se eu quiser, eu vou parar e vou ser mãe, ué. Qual o problema? Entendeu? Então, eu sofri muito preconceito. Em menos de 1 ano, eu acho que eu combati muitos deles. Eu sei que tem muita coisa ainda, porque eu sou nova, estou chegando aqui agora. E eu acho que, assim, foi tudo muito natural. Não fui brigando, não foi... Eu fui mostrando o meu jeito para ver se o povo me aceitava. Mas eu nunca mudei o meu jeito de ser para tentar agradar eles. Eles me engoliram, tiveram que engolir do jeito que eu sou. E deu certo. Então, acho que também tem muito disso. Eu sei que aí fora, né, no exterior, é muito diferente, mas dentro do país também tem muitas diferenças. Tem muito. A sociedade é muito, muito, muito machista. Muito. Então, eu morei no norte, é muito machista. Pois é, e eu tento ensinar. Inclusive, eu tento ensinar minha mãe, porque meu avô é militar. O militar também tem muito disso. Acho que Tereza também pode me confirmar essa história. Então, assim, a minha família é basicamente gaúcha, militar. Tudo para esse lado, né, de repressor. Então, assim, por exemplo, lá em casa, eu lembro que eu brigo muito com a minha mãe sobre isso. Brigo não, fico discutindo, né, brincando. Por exemplo, lá em casa, ia todo mundo lá para casa. Aí, quem tirava a louça? Eu e minha mãe. Eu falava, mãe, por quê? Eles não têm mão, Tipo, não tem perninha para ir até a cozinha? Por que sou eu que tenho que tirar a louça e você? Bota o povo pra tirar a louça, todo mundo homem, grande, tá aleijado, tá nada. Hein? São costumes, né, que eles já vêm e que as pessoas próprias refletem, as próprias mulheres da sociedade acabam reforçando costumes que já existem, né? E a gente pode, com carinho, ir mudando isso. Pode ligar o som, Bru. É muito legal que o que você está falando é uma coisa que, cara, sempre aconteceu, sempre acontece, né? Infelizmente, isso já está muito colocado, né, na nossa cultura. E eu estou assistindo uma série que é uma série Maria Madalena, até a Thalita, a gente conversou hoje sobre isso. Aliás, Thalita tá aí. Tá! E eu tô amando, porque é uma forma diferente de ver as coisas, né? A cristianismo, enfim. E aí tem uma passagem que eu achei assim, muito legal, que é Jesus está com Simão na mesa e aí ele vira e fala com a mulher de Simão, vem sentar à mesa com a gente. Aí ele olhou, Simão olhou e falou assim, não, mulher não senta à mesa. Ele, mas por que a mulher não senta à mesa? Ela é gente também, ela não come? Por que ela não pode sentar à mesa? Então, Jesus, naquela época e tal, tinha esse pensamento, né? Eu achei isso tão incrível, assim, como ele era muito à frente, como ele tinha empatia, como ele via a igualdade. Eu achei muito legal, estou gostando muito da série, porque tá vendo... Trazendo outros pontos, né? Outros pontos, e aí ele não entendeu, assim, chegou a mãe dela, ele pegou e colocou, ele falou, não, a minha mãe senta comigo à mesa. Eu estou falando uma coisa extrema, gente, mas isso que você está falando é uma coisa que deveria tá lá há 1000 anos atrás, mas a gente vive isso, né, da pessoa comer e não poder tirar o prato, né, porque é homem. Bruninha, também teve por exemplo, até eu tento sempre levar tudo na brincadeira. O meu chefe é uma pessoa que eu gosto muito. E aí, por exemplo, a gente está fazendo algum procedimento, né? Ele está tomando conta do lado de fora, orientando e tal. Com os meninos, ele falava assim, desculpa o palavrão, viu, meninos? Ele falava assim, você é um arrombado, tipo, de uma forma carinhosa e positiva, que você foi muito bom. E eu sempre brincava com ele, falei assim, chefe, o meu sonho de consumo, brincando com ele, você me chame de arrombada. Claro, com todo respeito. E aí teve um dia que a gente estava fazendo procedimento, foi um procedimento difícil e eu fui muito bem. Aí ele, que tem um microfonezinho, né, que foi do lado de fora. Carol, você é uma arrombada. E todo mundo começou a rir, porque todo mundo sabia dessa história.
Então, assim, com carinho e com jeito, a gente vai mostrando que não é porque eu sou mulher que eu sou diferente, que tem que me tratar diferente. Claro, tudo na base do respeito. Eu acho que é assim que a gente constrói as relações, entendeu? Então, e eu fui quebrando vários conceitos e preconceitos deles, que muitas vezes não é nem consciente, é o inconsciente de família, de passado. Que se traz, né? De eles coisas não se que já vêm. questionam, exatamente. E eu vejo, ele é casado, a esposa dele trabalha no mesmo hospital, é lindo os dois juntos, assim, só que tem algumas coisas enraizadas que eu vou tentando quebrar aos poucos, entendeu? Porque a medicina, a parte cirúrgica da medicina, ainda mais essa parte que mexe muito com raio-x, com radiação, é muito masculina ainda. São pouquíssimas mulheres que estão nesse meio. Então, assim, ainda é muito preconceito, de fato. Mas acho que aos pouquinhos a gente consegue. Vai mudando. Meninos, temos que começar já tirar foto para nos despedir, mas eu queria botar alguns pontinhos só para a gente finalizar, antes de nós finalizarmos. Então, sobre desapego, foi esse assunto nosso de hoje. Lembrar sempre daquela questão que todos os desapegos maiores têm a ver com valores, com propósito de vida, trazer um pouco dessas experiências que foram compartilhadas, né? Uma das coisas que a gente pode fazer para vivenciar e aprender mais é conviver com opostos, né? Os opostos sempre nos remetem situações tão diferentes do que a gente pensa, então isso nos ajuda muito. Conviver com grupos de pessoas que estão num processo de autoconhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui, ou seja, a gente trazer um assunto, trocar ideias, tá? Quem já está dentro das escolas do The Rose Method, a gente tem toda essa programação cultural, palestras, workshop, tudo a gente está nesse trabalho o tempo todo de autoconhecimento, e isso realmente é um processo bem incrível. E todo o processo de autoobservação, autoestudo, tudo isso que a gente já vem falando, né? Autoobservação, autoestudo, autossuperação, todo esse processo é um processo que vai demandar tempo, disciplina, e aquela vontade de perseverar. Então, ninguém vai de um dia para o outro se desapegar, né? Ah, eu queria ser igual a Patrícia. Uma vez a Bruninha falou assim, queria ser igual a você, é questão de ciúme. Eu falei, cara, nada é naquele jeito. Tudo tem um processo, né? Tudo tem um processo, tem um cenário. De repente, num outro cenário, Bru, talvez eu vá agir de forma diferente, né? Eu vou travar contato com situações que eu não tinha travado em determinada situação. A gente nem foi para esse lado aqui, a gente nem trouxe para o ciúme, né? Mas ciúme daria muita conversa também. Então, assim, o que é importante? Um processo de autoobservação e ver se tudo aquilo que você está buscando desapegar ou treinando o desapego realmente tem a ver com os seus valores, tem a ver com coisas que você quer. E observar que tipo de sentimentos estão por trás dos seus apegos. Eu acho que fica a dica, toda vez que você estiver muito apegado ao prazer, né? Apegada ao sentimento da paixão, apegada a uma ideia, que sentimentos são esses que estão por trás disso? E começa a anotar. E começa a fazer o que o De Rose falou. Se coloca à prova, né? Sai um pouquinho da sua zona de conforto, se coloca à prova e vai fazendo esse processo de autoestudo. Tá bom? Vamos tirar a nossa foto. Preparar aqui a Lê. Sandro Santos, cadê você? Ô, Bruna, não vai ajeitar o cabelo não pra foto? Tô zoando. Já ajeitei aqui. Cara, eu não tô conseguindo. Deixa eu ver aqui, eu não tô conseguindo tirar foto porque tá gravando. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu parar a gravação. Faz, Ju. Então tá bom. Então vai lá. Então, vamos lá, atenção. 1, 2, 3 e... Obrigada, Gizinha. Obrigada pela participação de todos. E depois eu mando a foto para a Paty, ela envia para vocês. Quem quiser agora, às 11h30, o Dan, que é instrutor formado pela nossa escola também, que está em Orlando, vai dar uma aula aberta para todo mundo sobre mindfulness e meditação. Então vai ter um início de treinamento corporal para soltar um pouco o corpo e depois
vai ter esse treinamento direcionado para mindfulness e meditação. Então, quem quiser participar está mais do que convidado. 11h30 agora, né? 11h30. Aí, Paty, se quiser, passa o link para eles Tá bom. da aula. Tá bom. Beijo, Grande parabéns. beijo. Bom domingo para todos. Até domingo. Beijo, Yara. Beijo, Obrigada Tê. a todos. Foi Beijo, ótimo. Fatinha, Flavinha, Ale, Beijo, gente. Silvia, Bom domingo. Fatinha. Beijo. Beijo, Ale. Temos. Beijo. Domingo que vem temos mais, hein? Tá bom. Tchau, boa semana. Beijo. Boa semana, Ale. Tchau Cadê o para Henrique? todos. Cadê o Henrique? Cadê o Henrique? Tá. Henrique. Tchau, neném. Eu quero ver o Henrique. Cadê o Henrique? O Ale quer ver o Henrique. Tá trocando aquela aqui, eu tô bochechinha. Tchau, Henrique. Tentei participar, mas... A Maria Fernanda já voltou, Tê? Ainda não, deve estar chegando. Gente, um beijo grande, hein? Beijo. Beijão. Beijo, Carolzinha. Beijo, Fatinha, Ale, Tê, Flavinha, Cris, Zezinho. Beijão. Beijo. Cuidem-se, hein? Ótima semana. Para vocês também. Boa semana.